Salve, salve, juventude do universo todo e da paulistana também. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Bíblia Estranha. O podcast, como você... Errei. Mas pode continuar, né? Ficou legal. A Bíblia como você nunca leu ou viu. Quer dizer, viu ou leu. Nós estamos aqui na nossa sequência da segunda temporada, estudando sobre Gênesis, com essa bancada maravilhosa, essa bancada vinda diretamente do céu, conversar com a gente. Ou da Zona Sul, né? É verdade. Extremo Zona Sul. Tem um lugar na Zona Sul chamado Cantinho do Céu. Entendeu? É perto de vocês, onde vocês moram? Eu acho que é perto dele. Aí sim. Então, ó, é um anjo. É um anjo. Deus criou os céus e terra e Grajaú. E Grajaú. Então, ao meu lado direito nós temos a nossa... Se apresente, fale o seu nome, de onde você vem, dá o seu salve pra galera. Salve, salve, galera. Meu nome é Camille. Eu sou lá dos Três Corações, um lugar longe, um pouquinho longe, quase perto do meu amigo Luan. E eu me lembrei do nome dele. Meu amigo Luan. Mas é isso. Já falei salve, pastor Jazi. Salve, mãe. Salve, pai. Eu esqueci deles, né? Amo vocês. Ninguém tinha percebido. Mas é que na minha consciência pesou. Eu falei, nossa, minha mãe e meu pai que me geraram. A gente tá falando de... Gerações, né? Então, é importante... mostra primeiro esse episódio pra eles e depois o outro. É, porque aí dá uma sequência, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Camille. Na frente da Camille nós temos o professor de todos nós, o pastor de todos nós, Lúcio Pereira. Dê o seu salve pra sua galera e pra nossa também. Salve, salve, galera da Zona Sul, Capão Redondo. Obrigado, pastor Didio, pelo convite. E eu gostaria de fazer aqui uma menção honrosa a dois amigos do NASP que já estiveram aqui nessa mesa. Saudades. E talvez o pastor Didio tenha eliminado eles do programa. Um salve, pastor Arthur, pastor Gustavo. Fica triste não, tá tudo bem. A gente vai chamar eles no próximo, quando a gente for falar sobre Apocalipse. Ô, louco. Tá bom? E à minha frente, o nosso querido Luan. Seja bem-vindo, Luan. Dá o seu salve pra gente. Se for novo ou velho, se for o mesmo salve, dê o seu salve aí. Salve, galera. Meu nome é Luan, sou do distrito lá do Grajaú, bem escondido, do distrito de Jardim Gaivotas, para ser mais específico. Então, os jovens lá do distrito de Jardim Gaivotas, vocês estão aqui, ó, no meu coração. E é isso, né? A estrada é longa, de lá para casa até aqui. Eu tive que dormir no estúdio de ontem para hoje, para não me atrasar. Mas estou aqui. Muito bem, Luan. Seja bem-vindo e seja bem-vindo vocês também, que estão chegando pela primeira vez. Essa é a segunda temporada, estamos falando sobre Gênesis, como tudo começou. E a gente vai ler Gênesis 18 agora. Então abra a sua Bíblia, nós temos um leitor oficial, com a voz aveludada, a voz celestial. E Gênesis é assim, é um grande material literário, com tudo que foi feito, sendo apresentado para a gente no começo, só que ele vai afunilando até a gente chegar nessa família especial. Mas todas as promessas, todos os ecos, todas as palavras, elas de alguma forma costuram esse texto. É uma linha de ouro. E a gente viu que a bênção é a multiplicação, espalhar, encher a terra. A gente viu que tem uma expectativa a todo momento com o nascimento da semente. Mas como é que a semente vai nascer se tem irmão que se mata, se tem dilúvio, se tem irmão que se vende, se a barriga das mães de Israel são estéreis? Como é que a semente vai nascer? Essa é a grande expectativa do texto. Então, nós chegamos a Gênesis 18, na sequência da família de Abraão, da família de Sara, e vamos ler agora com o pastor Lúcio e vamos comentar. Se você tiver o seu comentário, escreva aí, que com certeza ele vai acrescentar na nossa leitura, na nossa jornada também. Vai, pastor. Gênesis 18, a partir do verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Curiosa essa informação, né? Desculpa. Só... Tava quente. Tava quente. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele.
Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Verso 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí, na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer. Disse o senhor Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso, para o senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Ela negou no final. Que cena, hein? Cara, de novo, que cena. Isso aqui dá uma boa cena de filme, de série. Dá pra fazer uma coisa muito louca com isso. E assim, como é tradição nossa aqui, Lúcio, quem lê, comenta. Quem lê, dá as suas primeiras, assim, inaugura, debuta o texto pra gente. Lembrando que a gente sempre lê como se fosse a primeira vez. Então a gente vai descobrindo coisas novas e coisas interessantes nessa leitura. Cara, acho que uma das primeiras coisas que me pegam, assim, é pensar que, cara, o anjo do Senhor tá visitando Abraão na casa dele, meu. Quem que não ia querer receber uma visita assim, né? Então, isso me faz pensar, assim, tipo, meu, que visita ilustre, velho. Como receber, o que fazer. Existe uma tensão no ar aqui, afinal de contas, não é qualquer um. Perfeito. Então, o texto vai chamar a atenção a alguns detalhes, né? Como o calor, como ser importante preparar, o que preparar, como preparar. Eu acho tudo isso bem importante. Deixa claro, Deus tá né? entrando na casa. Deixa claro também a hospitalidade de Abraão. Ele não tratou: pode passar, ou senão foi indiferente. Não, ele foi lá, ele se prostrou, ele falou: não, fica um momentinho, lava os pés, vamos comer. Ou seja, a hospitalidade dele fica bem ressaltada no texto. E eu acho, não tenho certeza, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que, de primeira, ele não sabia que eram anjos do Senhor. Ele viu 3 homens, só que todo hospitaleiro, ele foi lá, prestou ajuda, não, vem aqui, sente aqui, eu vou fazer uma comida pra vocês, bebam água. Então ele não sabia de cara que eram anjos do Senhor, né? Então isso é muito, muito interessante. Eu tenho minhas dúvidas, sabia? Por isso eu fico em dúvida se ele sabia ou se ele não sabia. Eu tenho um pouco de dúvida por causa da expressão prostrou-se em terra. Faz sentido. Ele olha, vendo-os, correu, então exige... Prostrou-se em terra. Exatamente. Então, é uma cena que lembra muito os discípulos, em alguns momentos quando reconhecem a Cristo, né, o próprio Pedro. Essa ideia de se lançar ao mar, correr, a ansiedade de estar perto e de se prostrar. A ideia de se inclinar. Então, me parece que o Abraão tinha olhos treinados. Eu acho que ele viu Que ele percebeu já. que era alguma coisa diferente que estava acontecendo ali, que não era qualquer visita. Outra Sim. pessoa que não tivesse acostumado com coisas assim deixaria passar. Exatamente. Mas como era Abraão. Exatamente. E o desespero dele, né? Eu vejo ele nada tranquilo, correndo pra... Eu fico pensando assim, se a gente sabe que Sara tem algumas servas
É ela que vai fazer... Ela é introduzida na conversa como... ela é Serva. produtora, como serva quase, né? Ela vai produzir pão lá, ela não vai participar da conversa, vai, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então, porque ele tá desesperado com a presença desses caras. Parece uma vez que o Lúcio foi lá em casa. Você lembra qual a primeira vez que você foi lá em Hortolândia? Foi lá naquele condomínio lá, não foi? Vila Flora. Vila Flora. E aí a gente fez aquela comida árabe. Sim, E eu não tava desesperado. Eu só tanto- não me prostrei em terra. Mas, cara, Lúcio tá aqui e tal. E tava gostoso, tá? Tá, a gente podia repetir a dose. E faz tempo. Saudades. Como no primeiro episódio a gente comentou bastante sobre padrão, aqui a gente também consegue ver um padrão no começo. Pra quem tá ouvindo, ele fez umas aspas com as mãos. Isso, aspas, no padrão. Quando teve a queda lá, Deus foi até Adão e perguntou, né, onde ele estava. Quando teve Abel e Caim, Deus também perguntou onde estava Abel. E aqui tá a mesma coisa. Onde está Sara, a sua mulher? Pegando como base as outras situações que aconteceram isso, dá a entender que ela deveria estar ali. E não em qualquer outro lugar. Sim, e o pior é que ela fez as coisas todas, ela arrumou tudo, e ela nem tava participando da conversa, propriamente dizendo, tipo, diretamente. Ela tava atrás da porta. Parando pra pensar, dá muito mais a sensação de que ela é a serva, de fato. Que ela não tem relevância, assim, na história. Tem uma coisa que me pega, assim, um pouco antes, que é esse lance você falou do preparo, né? Da ansiedade em preparar. E aí eles começam a correr, ele começa a correr, ele põe a esposa ali pra trabalhar também. E ele gasta vários versos tentando convencer os caras, né? Ele fala, Senhor, se eu achei graça, eu tô rogando pra você, água, lavar o pé, repousar debaixo da... Ele dá detalhes, né? Repousa debaixo da árvore. Para que você fique mais forte. A resposta, eu acho muito curiosa. Eles respondem assim, faze como disseste. Manda ver. Exatamente. Vocês têm essa noção de que eles meio que são um pouco duros, assim? Meio, sei lá, uma resposta muito, muito breve para quem falou um monte de coisa, né? Porque a gente está fazendo a seguinte pergunta. Por que é que eles estão aqui? Certo? Então, acho que essa é uma pergunta central, né? Você falou ali da Sara e tal. Então, pode ser que, quando ele responde assim, faz o que você tem que fazer, pode ser que talvez a visita não fosse sobre descanso. Sim. Ou comida. Certo. Ou preparação. Certo. Começa a plantar uma ideia de que eles estão com pressa. Pelo menos isso, vai. Certo. Não preciso dizer que eles estão com mau humor, é difícil pensar nisso. Mas pressa, com certeza, porque ele faz como disseste. E acabou o papo. Eles vão dizer de novo só nessa cena que você citou. Sim, sim. E aí, o Abraão, ao começar a jornada de preparo, eu não sei se vocês pensaram nisso, e aí ele trata todo mundo com essa cena de ansiedade, sabe? Exato. Você ia falar, né, mano? Pode falar. Não, eu tô só concordando. Não, é isso aí. Continua, por favor. Não, é tipo... tem a ideia de pressa, né? Ó, amassa depressa, faz o pão, correu ao gado, deu ao criado, apressou em preparar. O criado apressou. Então, o criado tá com pressa, ele tá com pressa, ele põe a esposa para ter pressa. Então, é tudo muito ansioso aqui. Então, é isso, né? A gente está recebendo uma visita ilustre e o clima é de ansiedade. E a pergunta é, o que essa visita aqui não avisou? Porque, tipo, não tava na minha agenda, agora vou ter que correr, arrumar a casa, fazer tudo. O que essa visita tá fazendo aqui? O porquê, né? E a gente começa a perceber, talvez, um pouco a resposta para essa pergunta quando... Lembra, sempre é importante a gente perceber quando é que um personagem fala. Quando ele fala assim, ó, faz, tudo bem, faz. O primeiro bloco da leitura é só Abraão correndo. O segundo bloco da leitura, que é do versículo 9, do verso 9, aí começa, talvez, o propósito pelo qual eles tenham ido visitar. Porque aí a gente começa a perceber quais palavras estão na boca daqueles caras. Qual a primeira coisa que eles perguntam? Ou falam? Que é um discurso direto, né? Exato. Depois que Abraão fez tudo, beleza? Comeram? Beleza. Onde é que tá a Sara?
Cadê Sara? Né? O cara arrumou tudo, preparou Talvez eu tudo. tenha uma informação para ela aqui. Cadê a Sara? Porque as aparições de Deus para Abraão, Gênesis 15, Gênesis 12, agora Gênesis 18, são aparições que, de alguma forma, a gente já falou isso no episódio anterior, que são para Abraão, mas que no conteúdo da fala incluem Sara. Uhum. Mas por que ela não está sabendo, né? O que está acontecendo aqui? Cara, agora... Onde é que está ela? Vamos se imaginar, né? Imagina você, cara, preparando uma refeição, pô. Vai lá, busca o animal, mata o animal. Quanto tempo demora isso? Nossa, mano. Arrumar a casa e tal, descansaram, lavar o pé e tal. E aí, tipo, poderia puxar vários assuntos, entende? Sim. Fala assim, nossa, que mesa bonita, né? Uhum. Ou assim, não, pô, legal que você preparou aí, obrigado. Que gostoso. Que gostou, não tá boa a comida, hein? E ele não puxa nenhum desses assuntos, cara. Primeira coisa. Tá, onde é que tá a Sara? E tem muito essa ideia de preparo, né? Tipo, beleza, se você jura que preparou tudo? Não tá faltando alguma coisa aqui. Exatamente. Acho que tem essa reflexão sobre prioridades aqui, né? O que importa no preparo da vida, né? Uhum. Será que ele tá preparando aquilo que importa mesmo? Era isso que eles estavam lá? Nossa, você me lembrou de Marta e Maria agora. Pode crer. Totalmente Olha, que longe legal, de cara. Gênesis. Aham. Mas você me lembrou de Marta e Maria, porque a gente, não sei, né? Agora eu trazendo para os dias atuais, que a gente está todo nessa questão histórica e bíblica. Mas assim, a gente fica muito focado nas questões exteriores e a gente acaba se esquecendo da boa parte do que é principal. Como a gente viu, Ismael, ele foi chamado de o Deus que vê, ouve. Aí também ela chama de o Deus Senhor que que vê. Uhum. Ele vai se comunicar com você. Mas para ele se comunicar com você, você tem que saber ouvir. Então isso é muito interessante, porque eles foram lá com um objetivo. E Abraão vai lá, não, pão, sei lá o que, tem que ir arrumar aqui. Como se tivesse algo a se oferecer a Deus, né? Exatamente, como não, eu preciso fazer algo em troca, como se eu conseguisse fazer algo em troca. Enfim, se ele apenas tivesse sentado e ouvido o que aqueles anjos tinham para dizer, Exatamente, né? esse era o principal. Então, Essa era a boa A parte. cena poderia, talvez, né? Um grande talvez. Ele ter se prostrado e perguntado. Que devo a honra da visita de vocês. E aí eles teriam dito, aí teria poupado todo aquele trabalho. Sim. Ia poupar vários dilemas aqui, nossos, né? Total. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero que vocês sejam sinceros. O anjo comeu carne? Zoeira. Brincadeira. Mas teria poupado, né? Eu acho que precisava acontecer assim também para ter essa... O impacto, né? o Pra impacto. gente, inclusive. Ele né? Abraão tá sendo quem ele é, né? Ele não Uhum. tá, ele tá preocupado em receber esses caras, ele entendeu quem ele é. E talvez a gente fizesse exatamente igual. Com certeza. Eu faria. Camila, Oxi. arruma a casa. Agora, corre lá. Vou no açougue. Faço as coisas lá e tal. A Camila fica atrás da porta ouvindo e tal. Eu me vejo fazendo isso aqui. Eu fiz pro Lúcio. É verdade. Imagine Mas a pra Camila anjos. tava lá. A Camila tava na cozinha Tá, comigo. tá. Bom, É louco diga. pensar isso, né? Tipo, onde é que a gente coloca a nossa energia, né? Sim. Dá a sensação de que ele tá correndo em vão quando essa pergunta vem à tona, né? Onde é que tá sua esposa? Onde é que tá a Sara? Como se fosse um corte, né? Exatamente. Sim. E ele fala assim, nossa, eu fiz tudo isso, você não falou de nada disso. A comida não tava Caraca. boa. E tipo, ele meio que responde, está aí na tenda. Cara, ele responde assim meio que... Ah, não pensei que era isso. Ele responde rápido também, né? Tipo, ele podia mandar chamar, né? Ô, Sim. Sara, vem aqui. Sim. Tipo, parece que ela tá no lugar dela. Sim. Cara, é a minha percepção, tá? É a minha percepção. Se eu não me engano, ele não fala assim, Sara, foi a tenda de Sara no começo? No primeiro eu não lembro de ter lido isso. Lá no 9, né? Falou, está aí na tenda, né? Não, antes. Quando ele encontra Sara, ele corre tá. Para a tenda de Sara, ele É, o disse, 6, a né? massa. no 6, né? Uhum. É isso mesmo. A Sara tava na tenda e continuou Qual na a tenda tenda. dela, que é o É a lugar tenda dela. dela. Né? Tem vários verbos no imperativo, né? A ideia do tipo, amassa, faz. Tipo, ele vai distribuindo ordem, saca? Ele tá mandando em geral. Uhum.
E aí acho que essa pergunta pega ele muito de surpresa, assim, a famosa calças curtas. Né? Tipo, E ele faz isso com Sara assim, isso pode ser uma viagem aqui, mas no Gênesis 12, que a gente leu na primeira, no primeiro episódio dessa nova face de Gênesis, que é dos chamados, Gênesis 12 ele fala para, depois do chamado, quando eles já estão no Egito, ele meio que também dá ordens para Sara, né? Ó, você não é mais minha esposa, você é minha irmã aqui, porque senão eles vão me matar. Uhum. Eu sei, pode ser. Lembra que a gente falou, talvez ele não estivesse tão preocupado com ela, mas com ele, não sei. Não sei, me parece que ele tá deixando ela no lugar dela. Deu ordens e ela tá ali. E ela se sente nesse lugar. E ela se sente nesse lugar, exatamente. A sensação que dá é que ela nunca se viu parte das conversas dele com Deus. Perfeito. Tipo, eu não sou dessa aliança. Perfeito. Eu não sou. Então, tipo, é o Senhor, meu lugar é na tenda. Então, na dinâmica da família, ele agia assim e ela também se sentia assim. Então, eu acho isso curioso, assim, né? Será que quando Deus fala, ele fala com a família, ele fala com o casal? Por quê? Onde foi? Em que momento que ela foi parar nesse lugar? Tipo, será que quando Deus apareceu na primeira vez lá no 12, ele já não estava, talvez, tentando falar com todo mundo? Sim, exato. Ou no 15, mesma coisa. Ou no 15? Isso foi dentro dela? Foi a maneira como o próprio... Eu acho que tem de tudo aqui. Sim. Acho que tem as duas coisas acontecendo. Sim. Isso mostra um Deus que quebra barreiras de preconceito, né? Porque historicamente as mulheres eram deixadas de lado, elas serviam aos homens. Uhum. E aí Deus chega e fala, mas onde ela está? Uhum. Não é pra ela estar lá, era pra ela estar aqui ouvindo. Então, como você disse, Deus antes não tinha falado diretamente com Sara, dizendo, ó, você vai ter um filho. Ele falou com Abraão. Então ela foi se sentindo de lado. Uhum. Mas depois Deus chega e fala, os anjos, né, no caso, Uhum. onde que ela tá? Tem essa ideia de que a inauguração da promessa de Abraão e da aliança é em Gênesis 2, Gênesis 12, bem no começo do 12. Mas já no capítulo 11, no final do capítulo 11, Sara já aparece ali de maneira destacada. Parece que antes de ele falar de Abraão, ele já está trazendo Sara. Uhum. Né? Porque ela não está simplesmente na genealogia de qualquer forma. Ela está ali. Ela está ali e ela está destacada. Né? Sem ascendência, sem descendente. E é ela que eu estou escolhendo. Né? E o lugar dela é atrás da porta, né, mano? O texto vai trazer esse detalhe que eu acho... Ele vai trazendo imagens, né? Tem imagem dos caras descansando embaixo da árvore. Tem a imagem das tendas, ela na tenda. Ele vai desenhando as imagens e agora essa imagem para mim é talvez a mais forte. Ela escutando atrás da tenda. Então, tipo, tem detalhes para trazer o lugar dela naquela família. O lugar dela é alguém que ela não ouve Deus. A gente tem falado de Ismael, né? Ela não ouve Deus. Ela ouve Deus de longe. Ela é como se Deus não tivesse contato. Mas ela se esforça, ela quer ouvir. Ela quer ouvir, exatamente. Só complementando o que o senhor tinha comentado, que como se Deus deu a promessa lá para Abraão. É como se não tivesse tido a conversa de, vamos sentar aqui na mesa, Deus passou uma promessa e todos nós fazemos parte dessa promessa. Porque quando a gente está combinado com alguma coisa, a gente não tem dúvida. E aí, de repente, algumas cenas mais pra frente, o senhor vai lá, reforça a promessa e ela dá uma risadinha. Uhum. Ou seja, é como se ela tivesse dúvida. É como se... Será? Uhum. Logo eu, velha, será que eu ainda vou sentir prazer? Uhum. E o texto vai falar assim, riu no seu íntimo. Então ela não riu em Verdade. alta voz, ela tava tipo... Tipo, o narrador leu o coração dela, né? Eu acho isso muito louco, porque nada passa desapercebido, né? Sim. Então, tipo, tanto é que é a briga final. É. Tipo, Você tá rindo? a sensação é que os dois estão certos, né? Tipo, ela também não riu. Sim. Mas ela riu. Então, eu acho que essa é a brincadeira. Tipo, você tá escondida, eu acho que isso é uma coisa que me pega. Porque, tipo, ela tá escondida atrás da tenda. E ela acha que ela pode esconder o coração dela também.
Uhum. Então, ela tá acostumada em se esconder. E é por isso essa briga. Tipo assim, riu no íntimo. Tipo, nem o íntimo dela ela consegue esconder, pô, de Deus. Então, Deus tá olhando para todas as coisas, inclusive para lugares do coração dela onde ela se esconde. Tipo, não é só você que tá se escondida, seu coração também é, porque você riu. Sim. E Deus não ouve. Deus ouviu o riso. Exatamente. Ele ouve. Essa persistência em Deus que ouve até as coisas que não foram ditas, né? Perfeito. E o que vocês acham dessa conversa com Sara atrás da porta, mas parece que ela tá dentro do diálogo? Parece que ela faz parte da conversa, parece que ela tá, olha, Respondendo e a eles. pergunta dos anjos, né? A pergunta dos homens. Por que ela riu? E ele fez para Abraão essa pergunta. Por que foi que ela riu? Como é que Abraão podia responder agora? Eu não sei. Já falando onde ela tá, mas eu não vi nenhuma risada. Mas como é que vocês enxergam essa pergunta dele? Por que ela tá rindo? E a impressão que eu tenho é que ela não devia estar lá e ela não devia estar sentindo isso. Não sei. Ele está perguntando, ela não devia estar rindo de forma irônica, né? Qual foi o descompasso? Onde que ela está de verdade, entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Questão de ser algo improvável, né? Porque ela já estava avançada em idade. Normalmente é isso que acontece com alguns personagens da Bíblia, né? Pai de João Batista, a mesma coisa. Ele duvidou, o que aconteceu? Ficou calado. Não conseguiu falar por um tempo. E a mesma coisa, na verdade, não aconteceu nada com Sara, mas ela duvidou, né? Então ela riu de forma irônica, porque era algo improvável. Exatamente, mas Abraão está sendo alimentado de esperança a todo momento. Mas Ele está ela sendo não. visitado e parece que esse alimento não chegou até o prato dela. Com certeza. Por isso que essa pergunta. Por que ela está rindo? Eu gosto dessa pergunta, mano, porque quando o anjo pergunta para Abraão, sabendo que ela tá escondida, vira um triângulo. Tipo, todo mundo já sabe que ela tá lá. A mesa tá aqui. Aí ele pergunta para ela, para ele, por que ela riu? Tipo, vamos trazer ela pra conversa? Exatamente, cara. Exatamente. E isso dá a sensação de, tipo assim, todas as outras vezes, Abraão, que eu falei com você, eu tava tentando trazer ela pra conversa. Então, tipo, eu poderia falar com ela, mas eu tô falando com você, porque você não é você. Você é uma família. Porque Deus, quando Deus faz aliança, Deus faz com a família. Então, todas as vezes, Abraão, pra mim, isso é genial de Deus. Todas as vezes que eu tô falando com você, eu tô falando com ela também, pô. Sim. E é por isso que eu tô perguntando dela pra você. Porque vocês são um. Exato. Custa trazer ela pra mesa? Então, acho que é mais ou menos essa a parte sou eu bravo, tá? E, cara, não era para ele abençoar todas as famílias da terra? Exatamente. Ele não consegue nem abençoar a esposa dele. Ele é um canal. Lembra que a gente falou que a bênção só é real quando atinge a vida de alguém que está do nosso lado? A bênção bíblica é isso. Ela não termina em si mesma. Ele é um canal. Ele só foi chamado para abençoar todo mundo. Só que a esposa dele, a mulher que divide a vida com ele, está atrás da porta. Né? Ele não conseguiu alimentar ela com a esperança que nutre ele. O cara vai dormir todo dia feliz da vida e ela encolhida, porque o alimento, né, não chegou no prato dela. Isso meio que já justifica, meio que justificando a ação dela, né? A atitude dela em relação a Agar. Porque ela tava desesperada, ela não tava recebendo resposta, ela não tava conseguindo ouvir. Não tava chegando nela isso também. Então ela tava desesperada. Então se imaginar nessa situação, beleza, que ela fez também, não foi algo correto assim, mas o quão ruim é experienciar o silêncio de Deus. O quanto nós estamos dispostos a experienciar o silêncio de Deus. A gente tem 100% de certeza que a gente não agiria como Sara? Ou como Abraão, tentando preparar coisas. Né? Exatamente. Então isso é bem... Bom, na sequência ele fala, porque se ri Sara, dizendo, será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? E o que vocês acham da sequência? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé ou para Deus? Cara, esse pra mim é o verso mais bonito de Gênesis. Sim. Se alguém me perguntasse, cara, qual que é o verso mais bonito?
Eu chutaria o 18:14. Cara, traz uma sensação, né? Uma certeza, né? E ele faz em forma de pergunta, né? Você já parou pra pensar que pra Deus não tem nada que é difícil, não tem nada impossível, né? É nesse solo, né? Da impossibilidade que Deus gosta de trabalhar. É para que ninguém tenha dúvida de que de fato foi Deus quem fez. Exatamente. Então, é muito bonito esse verso. Exatamente. Que nem a gente comentou em alguns episódios anteriores, de que quando a Sarah é apresentada, ela já é apresentada de forma estéril. Ou seja, Deus poderia ter pegado a mulher mais produtiva da época, a mulher mais fértil da época. Mas não, ele pegou a mulher que era estéril, que não tinha descendentes. Ou seja, Deus gosta de trabalhar de fato no impossível. Perfeito. Pessoal, agora nós vamos... a gente não fez isso ainda nessa temporada, a gente vai ler outro texto para a gente terminar a nossa conversa, que está em Gênesis capítulo 21. E quem vai ler é o nosso narrador oficial. São 7 versos. A partir do verso 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era este de 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Que lindo. Emocionante. Meu amigo, traga suas impressões. Acho que já dá pra gente costurar os nossos comentários finais, mas chegamos à leitura final do nosso episódio. Existe uma transformação do riso, né? Um riso que Deus viu, que era da dúvida interior, agora se transforma em um riso exterior, que é o riso da certeza de quem segura um filho no colo. Que inclusive se chama Isaac, né? Aquele que ri. E aí ela até brinca, né? Ela fala assim, para que todo mundo dê risada quando olhar o risadinha. O risadinha. Exatamente. Então, eu acho que o que é impossível, né? Impossível é um Deus que olha o nosso coração e transforma o riso da dúvida em riso da certeza. Acho que isso é uma coisa impossível. Ele tem capacidade de transformar aquilo que a gente sente, que só ele sabe, em coisas boas. Muito bem. Num tempo e num lugar onde ninguém esperava, né? Nem ela mesma, talvez. Excelente, excelente. Algum comentário, pessoal? Eu acho que, assim como a gente já viu em outras histórias da Bíblia, Deus tenta sempre unir a gente de volta com Ele. A gente sempre se afasta de Deus e Ele sempre vem se reconciliar com nós. Ou seja, Ele poderia muito bem ter falado, tudo bem, vocês não acreditam na promessa? Próximo, vamos pra... Mas não, esse não foi o que Ele pensou, o que Ele preparou. Ele agiu através dali, da onde menos se acreditava. A pessoa a quem foi prometida a promessa não acreditava. E essa é a forma como ele age, né? Tipo, por exemplo, se Sara não fosse estéril, ela poderia pensar, eu engravidei porque é natural, a mulher engravida. Mas o fato dela ser estéril, dela gerar um filho, mesmo estéril... E velha. E velha ainda, é pra glorificar o nome do impossível Senhor. do impossível. É impossível do impossível. É pra você glorificar o nome de Deus mesmo, é pra você saber de que não foi pela sua força, não foi pelas suas ações, foi porque Deus interviu. Exato. Não porque você é capaz, mas Ele é capaz. Então isso já fortifica a fé naquele que tudo pode, assim como o pastor Lúcio disse. Tem uma expressão, no tempo determinado. A fé é isso, né? A ideia da espera que você tinha comentado. Tipo, no tempo determinado. Qual que é o tempo certo? O
tempo determinado nessa história é depois de muito tempo. Depois de muito tempo. É isso aí, gente. E eu lembro que tem 3 formas, mais ou menos, de você falar que uma criança nasceu nesse texto. Você pode falar que o Abraão teve um filho, você pode falar que a criança nasceu, como acontece algumas vezes, mas aqui, sempre quando uma mãe estéril, as mães de Israel, elas ficam grávidas, elas tiveram um filho, e Sara concebeu. Essa ausência de Abraão, nesse caso em específico, acho que revela muito Deus quase que abrindo o ventre dela e colocando um bebê ali dentro. Ele é o pai desse povo que está nascendo aqui. E a gente termina assim, com esses comentários lindos, profundos e finais, esse episódio de Gênesis 18 e Gênesis 21. E a gente, acho que essa mesa, a gente tem o mesmo desejo de que você se encontre nesses personagens, se encontre nessas histórias. Talvez existam coisas na nossa vida que você já tem identificado, que só Deus pode resolver, mas que você acredite de verdade que existe tempo determinado para tudo e que a gente, enfim, depende dessas visitas constantes de Deus no nosso caminho, na nossa jornada, que pode acontecer na presença e na palavra de um amigo, na presença e na palavra da leitura, da reflexão. O certo é que Deus usa diversas formas para que você sempre se lembre de que você não está sozinha, não está sozinho, e que ainda existe um outro final, existe um outro caminho, existem outros cenários possíveis ao seu deserto, ao seu caminho, à sua dor. E Deus te abençoe muito, muito mesmo. E a gente te espera a semana que vem aqui na Bíblia Estranha.